Boa tarde a meus alunos do sétimo ano, trazendo aqui nessa data de hoje, dia 11 de maio de 2021, mais uma aula. A nossa atividade está dividida em duas partes. Aqui na primeira parte nós iremos comentar algumas questões que foram propostas na aula anterior. Não vai ser possível fazer todas, mas vamos fazer aqui algumas. E na segunda parte da aula a gente vai trazer a continuação do nosso trabalho com as operações com números inteiros. Então, aqui na atividade da página de número 54, nós vamos encontrar essas atividades. O primeiro, calcule o resultado de cada subtração. O que é importante vocês lembrarem que na subtração com números inteiros, todas elas devem ser transformadas numa adição do primeiro termo adicionado com o oposto do segundo. Sempre que for fazer uma subtração, usar esse artifício, né? Pega o primeiro e adicionar com o oposto do segundo. Por exemplo, você tem aqui a letra C. Na letra C você tem uma subtração. Quem é ela? Eu tenho aqui na letra C do primeiro. Na letra C nós temos um parêntese, tem menos 11 menos mais 32. Então o primeiro termo aqui é o número menos 11 e o segundo é o mais 32. Então, para eu fazer essa subtração, eu vou pegar o primeiro termo menos 11 e vou adicionar. A gente troca essa operação com o oposto do segundo. O oposto de mais 32, menos 32. Então, aqui, essa subtração é o mesmo que você adicionar dois números de sinais iguais. Quando acontece isso, você junta e conserva o mesmo sinal, né? No caso, 32 mais 11 vai ficar igual a 43 e o sinal comum, que é o menos, permanece aqui. Aqui é como se fosse duas dívidas. Uma dívida de 11 e uma dívida de 32. Aí você vai juntar 32 mais 11, que vai dar igual a 2 e 1, 3, 3 e 1, 4. Então fica menos 43. Vamos escolher outra aqui, que é a letra H. Na letra H nós temos aqui o mais 40, ele vai subtrair mais 80. Então aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento, pegar o primeiro termo, mais 40, e vamos adicionar ele com o oposto do segundo termo, no caso aqui, menos 80. Aí eu tenho uma adição de sinais contrários. Quando eu tenho uma adição de sinais contrários, o que eu faço? Eu vou subtrair, no caso 80 menos 40 dá 40, e conservar o sinal do maior número, que é o menos. Então aqui fica como resposta menos 40. Então não vai ser possível fazer todas, vamos comentar algumas. Aqui o segundo, sabe-se que o A é menos 11 menos 27 e B é menos 27 menos 11. Usando o sinal igual ou diferente, compare os números A e B. Então vamos primeiramente calcular o valor do A. Então o valor do A ele é o menos 11 menos 27. Calculando esse valor, o que vai acontecer? Menos 11 mais, aqui vai ficar mais 27, né? Aí são sinais contrários, a gente vai subtrair 7 menos 1, 6, e 2 menos 1 é 1, e o sinal do maior, no caso aqui mais 16, ou seja, menos 11 mais 27 igual a mais 16. E o B nós vamos encontrar, o valor dele é menos 27 menos 11. Então aqui eu vou usar o menos 27, vamos transformar aqui na adição, e aqui mais 11.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. No caso, 7 menos 1, 6. 2 menos 1 é 1. Só que o sinal aqui do maior número é o negativo, então menos. Então, veja que o A é mais 16 e o B é menos 16. Então, a gente vai dizer que o A ele é diferente do B, certo? E aqui é o quesito número 3. No restaurante em que Cláudia trabalha, a temperatura no interior do freezer é de menos 9 graus Celsius, né? Negativo. E a temperatura fora do freezer é de 22 graus. Qual é a diferença entre a temperatura interna e a externa desse freezer, né? Então, o que a gente pode imaginar, essa diferença da temperatura máxima com a temperatura mínima, né? Fazendo a subtração. A gente tem a temperatura mínima é de menos 9 e a máxima é de 22, né, no caso. Então, vamos fazer o mais 22 menos a temperatura mínima, menos 9. Então, aqui eu tenho uma subtração. A gente vai pegar o primeiro, 22, e a gente vai adicionar com o oposto do segundo. No caso aqui, o oposto de menos 9 mais 9. E aí, juntando, eu tenho 22 mais 9 igual a 31. No caso aqui, a diferença entre a temperatura interna e a externa do freezer é de 31 graus, né? É uma diferença grande, né? Então, deixa eu ver aqui. Vamos olhar agora aqui para esse quesito número 4. Observe na figura o instante em que estão alinhados verticalmente um helicóptero. O helicóptero está aqui a 14 metros em relação ao nível do mar. Lembrando que o nível do mar aqui é a nossa origem, né? Nesse ponto aqui ele é 0. E o helicóptero está a 14 metros acima do nível do mar. E tem um submarino que navega a 63 metros de profundidade. Então, o submarino está a 63 metros aqui do nível da água. Qual é a distância entre o helicóptero e o submarino, né? Qual é essa distância aqui? Então, para a gente saber essa distância, a gente vai fazer essa diferença. A gente pode fazer aqui a diferença entre esses números. Eu vou fazer mais 14 menos 63. Então, aqui eu tenho mais 14. Esse sinal aqui, lembra, eu vou transformar numa adição com mais 63. Então, aqui vai ter uma adição de números de sinais iguais. Ó. Eu tenho 77 metros, né? Aqui para nós, qual é a distância entre eles dois? 77 metros. Lembrando que a distância ela não tem sinal, né? A distância é em módulo. Então, se eu for contar aqui, até chegar do submarino até chegar na superfície, eu tenho 63 metros. E da superfície até onde o helicóptero está, 14 metros. Então, tem uma distância entre eles de 77 metros. Então, para não alongar muito, eu vou deixar com vocês aí, para que vocês concluam, né? Vamos fazer aqui mais uma aqui, esse quesito número 5. Observe o quadro com as temperaturas mínimas e máximas registradas em alguma cidade no dia 2 de dezembro. Aqui tem a cidade de Nova York, a mínima 11, menos 11, e a máxima 11. Toronto, menos 12, e a máxima menos 7. Moscou, a mínima menos 7 e a máxima menos 2. Montreal, a mínima menos 13 e a máxima menos 6. Madrid, mais 7 e mais 17. Então,
Qual foi a variação de temperatura nesse dia em graus Celsius na cidade de Nova York? Então, a variação de temperatura é essa aqui, ó, ela vai sair da mínima até a máxima, né? A variação de temperatura aí, e a gente encontra, né, como nós já falamos aí, é a temperatura máxima menos a temperatura mínima, né? Você encontra a variação de temperatura. Então, aqui, se você olhar para Nova York, eu vou apagar esse pedacinho aqui para eu fazer essas continhas aqui em cima. Então vamos aqui fazer, nesse caso aqui, respondendo a letra A, qual é a variação de temperatura nesse dia em graus Celsius na cidade de Nova York? Aí eu vou pegar aqui a temperatura máxima, que foi mais 11, né? Então aqui, ou seja, quesito, letra A. Então a gente vai escrever a temperatura máxima mais 11, menos a temperatura mínima, que foi menos 8. Então aqui eu tenho mais 11, né? A subtração transforma na adição, menos 8 fica mais 8, e aí eu vou ter mais 11 mais 8 igual a mais 19. Então a variação de temperatura foi de 19 graus Celsius, né? A mesma coisa vai fazer aqui, ó. Aqui na letra B, Toronto, a temperatura máxima foi de menos 7, menos a mínima, que foi de menos 12. Então eu tenho menos 7 mais 12. Então a temperatura aqui, não, a gente vai fazer a variação de 12 menos 7 igual a 5 graus. Ou seja, ela variou 5 graus, porque ela saiu do menos 12, subiu 5 graus e chegou no menos 7. Aqui, como todos dois são negativos, a gente vai entender assim, que menos 12 está a temperatura mais baixa, né? Está fazendo mais frio do que aqui. Aqui está menos 7, apesar de estar abaixo de zero, mas está mais quente ainda do que essa aqui de menos 12 graus. E agora eu quero comentar aqui algumas questões também, para não alongar muito esse vídeo, dessa outra atividade, né? Escreva cada uma das expressões seguintes, eliminando os parênteses. Então, para eliminar parêntese, é lembrar que quando o sinal que precede o parêntese for negativo, o sinal do que está dentro do parênteses vai mudar, né? Então aqui é um sinal de menos antes do 9, então vai ficar menos 9. É um sinal de menos antes do 11, então vai mudar, vai ficar mais 11. É um sinal de mais antes do parênteses, não muda, continua o sinal do número. Aqui também vai continuar o mais 21. Aqui eu tenho o 3, ó, o sinal do menos antes do parêntese vai mudar o sinal que está dentro do parêntese, fica mais 2. Então sempre dessa maneira, aqui o sinal do menos vai mudar, vai ficar mais 1, e o sinal do 10 vai ficar menos 9. Então aqui fica mais 1, menos 9, né? Sempre a lembrar disso. Se o sinal que vem antes do parêntese for negativo, o sinal de todos os termos que estão dentro do parêntese, aqui no caso, né, vai ficar negativo. Então determine o valor de cada soma algébrica, né? Para fazer isso, vamos fazer aqui o segundo quesito, vamos pegar aqui o maiorzinho aqui, né? Vamos descobrir aqui a letra E do segundo, qual é o valor dessa soma. Então eu tenho aqui menos 5 mais 3, está entre parênteses, né? Aí tem também menos, abre outro parênteses, tem 5 menos 9. Aí tem outro parênteses, 8 menos 1.
e depois do 8 menos 1 tem ainda menos 11. Então aqui, para eliminar, para saber o valor dessa soma, vamos eliminar, vamos fazer o que está dentro do parênteses primeiro. Então eu teria aqui dentro do parêntese menos 5 com mais 3. Se eu tenho menos 5 com mais 3, são sinais contrários, então eu vou subtrair 5 menos 3, 2, e conservar o sinal do maior número, vai ficar menos 2. Aí eu vou escrever aqui menos, dentro do parênteses tem mais 5 e menos 4. Então vai ficar mais 5 e menos, mais 5 e menos 9. Essa adição algébrica vai ser igual a menos 4, ou seja, 9 menos 5, 4, o sinal do maior número acompanha, menos 4. Mais, aí aqui na letra, no outro parênteses eu tenho mais 8 e menos 1, vai dar igual a mais 7. E por último, menos 11. Então agora eliminando os parênteses, lembrando que toda vez que tiver um sinal de menos, vai mudar o sinal do número, né? Então aqui vai ficar menos 2, mais 4, né? O sinal do 4 muda. Aqui não vai mudar o sinal do 7, que aqui o sinal é positivo, fica mais 7 e aqui menos 11. Então, para facilitar, você junta logo os negativos. Ó. Juntando o negativo tem o menos 2 e tem o menos 11. E os positivos está aqui, ó, mais 4, mais 7. Juntando os negativos, menos 2 com menos 11 dá menos 13, né? E aqui, os positivos, mais 4 com mais 7 dá mais 11. E agora, por último, eu tenho menos 13 com mais 11. Lembrando que aqui agora são sinais contrários. Ó. Eu vou subtrair 13 menos 11, 2. E o sinal do maior número vem para cá. Então, a resposta aqui da letra E é menos 2. Aqui também tem efetue as operações, e essas operações estão aqui no terceiro, envolvida com menos 20 mais 43. Então vamos fazer aqui menos 20, vamos eliminar o parênteses, vai ficar aqui o mais 43, não muda porque o sinal aqui é positivo, né? É uma adição. Então, menos 20 mais 43 são sinais contrários, menos e o outro é positivo, então a gente vai subtrair 43 menos 20 dá 23, e o sinal do maior número é o mais, ele acompanha. Então, aqui eu tenho como resposta o mais 23. Então, essas atividades que estão aqui, vocês tentem fazer, confiram aí as respostas de vocês e aprendam nesse conteúdo. Então, eu não vou fazer todas porque vai levar muito tempo aqui. Vamos fazer aqui outras, por exemplo, essas expressões que estão aqui na página de número 58, né? Na página 58 tem aqui o quesito número 8, e aqui já aparece uma expressão que ela tem além do parênteses, tem também outros sinais de associação. Olha, aqui na letra A do oitavo eu tenho, por exemplo, 35, né? Mais, aí abre um colchete, dentro do colchete tem menos 21, aí tem também menos 12, mais 15. Fecha o parêntese, aí fecha o colchete. Então, para resolver uma situação dessa, a gente vai ter que repetir esse número, todos eles, até chegar aqui para fazer o que está dentro do parêntese. Porque para resolver a expressão numérica que tem parêntese, primeiro é resolver o que está dentro do parêntese. Então, eu vou repetir aqui 35 mais, repetir o colchete, repetir o menos 21, repetir o sinal de menos e vou fazer aqui o que está dentro do parêntese. Dentro do parêntese eu tenho menos 12 mais 15. Então aqui vai ser igual a mais 3. Por que é mais 3? Porque eu tenho
sinais contrários, eu vou subtrair 15 menos 12, 3, e o sinal do maior acompanha aqui, né? Então fica mais 3. Pronto, cheguei aqui, vou começar de novo. Então a gente vai repetir de novo, 35 mais, repete aqui o colchete, o menos 21. Pronto, vamos eliminar agora o parênteses. Para eliminar o parênteses, ó, o sinal de menos vem antes dele, precede o parênteses, então aqui vai ficar menos 3. Pronto, eliminei o parênteses, fechei o colchete. Agora a gente vai fazer o que está dentro do colchete. A gente vai repetir o 35 mais, aí dentro do colchete tem menos 21 com menos 3. Ambos são sinais negativos, são sinais iguais, a gente vai juntar 21 com 3 dá 24 e conservar o sinal, no caso aqui menos 24. E por último, para eliminar o colchete, a gente vai fazer o 35, o sinal que precede o colchete é o sinal positivo, não vai mudar o sinal do número, lá vai permanecer o 24. Então eu tenho 35 menos 24, que vai ser igual a 5 menos 4, 1, e 3 menos 2, 1. No caso aqui vai ser igual a mais 11, que eu posso escrever ele ou deixar mesmo sem o sinal. Então vocês vejam que são atividades simples, né, que vocês façam, obedecendo aí essas regras que foram ditas, né, para cada um, de como fazer cada uma. Confira com a resposta que está no livro, né, depois que vocês tentarem fazer, e confirmar, né, olha, eu acertei ou errei, se errar, fazer de novo. Olha, aqui o 10º quesito está dizendo aqui o seguinte: Lucas está fazendo uma pesquisa escolar sobre a variação de temperatura ambiente. Na internet, ele reuniu informações sobre as temperaturas em uma região muito fria na América do Sul, no período da manhã. Veja as anotações de Lucas. Ele botou aqui, às 8 da manhã, a temperatura era de menos 10 graus. Quando foi 10 horas, ela menos 8 graus. E quando era meio-dia, menos 2 graus. Né? Então, aqui a gente vai entender que essa temperatura ela foi subindo. Ela estava em menos 10, subiu 2 graus, chegou em menos 8. Aí, quando foi meio-dia, estava mais quente, ela subiu de novo 6 graus e parou no menos 2. Continua abaixo de zero, mas menos 2 é uma temperatura bem mais quente do que menos 10. Então, vamos ver aqui o que fala. Para fazer um gráfico dessa variação de temperatura, a professora pediu a Lucas que colocasse o dado por hora para calcular as temperaturas intermediárias. Ele fez a média dos valores vizinhos conhecidos, isto é, a metade da soma desses valores. Qual é a média encontrada para a temperatura nos seguintes horários? Às 9 horas, então, para ele saber às 9 horas, ele vai pegar essa média, ele vai somar essas duas temperaturas, né, e vai dividir por 2, né? Então, a gente vai fazer a temperatura que estava aqui às 8 horas, no caso menos 10, vai somar com menos 8 e vai dividir por 2, né? Que você, aqui no caso é o que nós chamamos de média, né? Então menos 10 somado com menos 8 vai ser igual a menos 19. Menos 19 dividido por 2, né? Porque para encontrar a média, você soma duas parcelas e divide pelo número de parcelas, no caso 2, né? Então, esse 19 dividido por 2 vai dar 9,5, né? Mais ou menos 9,5, ou seja, a divisão 19 por 2 dá 9, 2 vezes 9, 18, 19 menos 18, 1. Aí 10, vou botar aqui, vírgula 5, 2 vezes 5, 10 para dar nada. Então, em média, a temperatura é menos 9,5 por volta aí das 10 horas, né? Então a gente teria aqui, por volta das 9 horas,
que é o intervalo aqui, é um número entre 8 horas e 9 horas, ela era em média de menos 9,5 graus Celsius. E no 11 pede que você encontre a variação de temperatura às 11 horas. Então a gente vai juntar aí o que estava menos 8, vai somar com menos 2 e vai dividir por 2, né? Então menos 8 com menos 8, menos 8 com menos 2 vai ser igual a menos 10 e dividido por 2 vai dar igual a menos 5, né? Então aqui para nós, às 11 horas, mais ou menos, a temperatura estava lá a menos 5 graus Celsius. Então aqui eu quero encerrar esses comentários. Vocês tentem fazer as questões, se lembrem que o objetivo desse meu trabalho aqui e do de vocês é que haja aprendizagem. Eu estou postando essas aulas porque eu acho interessante fazer isso, pelo fato de que somente aquelas 20 questões que estão no nosso caderno são pouquíssimas para que haja o entendimento desses assuntos. Então é por isso que eu estou fazendo essas aulas, mostrando os conteúdos que vocês devem ver, né? Mesmo que não assistam todos os vídeos, todas as aulas, todos os dias, mas é uma informação que no momento que você quiser verificar, você vai lá, assiste o vídeo, tira a dúvida, porque esse material, essa aprendizagem, ela vai servir para a vida de vocês como estudante. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, de isolamento, de não ter as aulas presenciais, mas imagina que esses assuntos vocês têm que ver ele gradativamente, ou seja, todos os dias da semana, todos os dias daquelas aulas de matemática, você teria que estar ali para interagir com o seu professor, interagir com o ambiente escolar e ver os seus assuntos e aprender os assuntos. Então é importante que vocês lembrem disso, né? Então, bons estudos aí para vocês e até a segunda parte da nossa aula.